Depois dos milhos e do bacalhau à bruxa, acabamos com uma bela vitela assada. Então, para a vitela, claro, o melhor, aliás, aquilo que tem que ter mais cuidado é sempre na seleção da carne. Eu hoje tenho aqui um belo lombo de vitela. Obviamente que podem utilizar alcatra ou outros cortes de vitela, mas que seja uma boa peça para assar. Eu hoje escolhi o lombo. Um bocadinho de pimenta preta e um bocadinho de pimentão doce. Vou colocar no almofariz. Portanto, 2 dentes de alho, aliás, 3 dentes de alho. Vou começar primeiro por esmagar o alho. A seguir vou usar só os talos da salsa. Vou só picar ligeiramente os talos. Vou colocar uma colher de chá de pimenta preta e uma colher de chá de pimentão doce. Vou acrescentar só aqui um pouco de azeite, mais ou menos 2 a 3 colheres de sopa. E vou então selar primeiro a carne. Agora, entretanto, vou cortar também aqui um bocadinho de cebola, meia cebola, para depois fazer um bocadinho de molho. Que eu gosto da vitela é aquele molhinho que fica no fundo do tacho, do estofadinho. 2 dentes de alho laminados. E agora, eu gosto muito de utilizar tomilho em carnes assadas. Mas isso já é um gosto pessoal. Tomilho e alecrim. Nesta vou usar só tomilho. E então, vamos aquecer aqui um bocadinho o fundo. Não é preciso muito azeite. Muito importante corar bem a carne, para ela ficar bem tostadinha. E para isso, convém terem o tacho bem quente. E como estamos a falar de um corte nobre, não vai demorar muito tempo a assar no forno. Portanto, eu pessoalmente gosto da carne médio para médio mal. Portanto, uma peça destas vai demorar cerca de 20, 25 minutos. Não se esqueçam, quando fazemos carnes assadas, principalmente carnes com pontos de cozura mais sensíveis, convém a carne repousar depois de sair do forno. Portanto, contamos mais 10 minutos a repousar e depois então é que podemos fatiar a carne. Mas esta primeira fase é importante corar muito bem a carne e queremos assim esta cor bem tostadinha. Podem acompanhar a carne de várias maneiras. Eu hoje vou fazer um arroz de cenoura, que eu gosto imenso da vitela com aquele molhinho depois com o arroz, acho que funciona muito bem. Mas também podem fazer batata assada, um puré de batata. Mas hoje vamos fazer um belo arrozinho de cenoura com alho. E agora, nesta fase, vou juntar só um bocadinho de banha para lhe dar uma corzinha extra com a gordura da banha. Não muito, mais ou menos uma colher de sopa. Só um bocadinho. Mas se não quiserem usar banha, podem usar apenas o azeite. Só que eu acho que a banha vai dar aqui um gostinho especial. Quanto melhor corarem a carne, mais rápido depois vai ser o processo também de assar no forno. Portanto, perdem tempo aqui e ganham tempo no forno. Já temos aqui a nossa peça assada e agora vamos pôr o lume mais baixinho e vamos adicionar a cebola e o alho. Vamos adicionar metade do tomilho aqui no refogado. Convém temperar a carne quando ela ainda está assim a sair da frigideira, para ela absorver bem o sal. E parece que estou a colocar bastante sal, mas não se esqueçam que é uma peça grande. Portanto, vamos aqui aproveitar todo o sal e agora vou barrar esta pasta que eu fiz aqui no almofariz. Esta marinada vai-lhe dar um saborzinho especial. Esfregar bem na carne. Agora vou refrescar com vinho branco. Deixar evaporar todo o vinho branco.
E agora, ainda com um bocadinho de líquido no fundo, vou colocar a vitela. Vamos tapar 10 minutos no forno a 180 graus. Arroz, podem escolher a variedade que quiserem. Eu gosto de utilizar o carolino para este tipo de arroz, como tem molho para absorver o molhinho. E calculem sempre mais ou menos 50 gramas de arroz por pessoa, ou uma chávena dá mais ou menos para 2 pessoas. Picar um pouco de cebola. Aqui uma cebola pequena. Um dente de alho laminado. E a cenoura, vou ralar a cenoura. Que este é um dos truques para o meu arroz de cenoura, é ralarem a cenoura. Vão ver que a cor do arroz fica praticamente cor laranja. Isto é um arroz que eu quero seco, não quero malandro. Vamos fazer 2 quantidades de água, ou se tiverem caldo de legumes, melhor ainda, para uma quantidade de arroz. Vamos começar primeiro por refogar a cebola, o alho, o louro, um bocadinho de sal. Agora vou juntar a cenoura. Quando juntam a cenoura, podem juntar só um bocadinho mais de azeite. Agora junto o arroz e um pouco mais de sal. E vamos fritar o arroz um bocadinho nestes óleos todos que temos aqui, da cenoura, da cebola. Estão a ver que ele começa já a atingir. E agora vou juntar 2 medidas. Ao princípio, quando estão ainda a aprender a fazer arroz, convém sempre usar as medidas, porque senão têm tendência a ficar com o arroz cru ou ficar com o arroz empapado. Então 2 medidas, só assim mais um bocadinho. Assim que levanta a fervura, colocar no mínimo possível e 12 a 14 minutos, depende um bocado do fogão de cada um. Mas é importante levantar a fervura primeiro e só depois baixar o lume. Vamos colocar a tampa. Então, passaram os primeiros 10 minutos. Vamos espreitar aqui a vitela. Eu vou regar só com um bocadinho de vinho branco. Então, os próximos 10 minutos já vão sem tampa, para ela assar agora bem. Mas estão a ver este molhinho que está a ficar aqui no fundo? É o que nós queremos. Entretanto, vamos espreitar aqui o arroz. Também já deve estar quase. Mais 2 minutos. Está feito. E agora vamos tirar a carne. O que eu costumo fazer é deixá-la aqui a repousar. Tapam só com um bocadinho de papel de alumínio para ela ficar quente. Vamos coar o molho. Agora ao molhinho. Assim que levantar a fervura, vou só lhe juntar um bocadinho de manteiga para lhe dar uma textura mais aveludada e um bocadinho mais corpo e também a manteiga dá-lhe um saborzinho. O arroz depois feito, convém passar aqui um garfinho, mas estão a ver que ele está bem seco, soltinho, que é como se quer. E agora o molho já levantou a fervura e agora vou juntar só 3 cubinhos de manteiga e já com o lume desligado. A manteiga, quando juntam assim, convém que a manteiga esteja bem fria, porque se a manteiga estiver quente ou derretida, não vai fazer a emulsão do molho. Vão só estar a acrescentar a gordura, mas não vão aveludar o molho. Só picar aqui um pouco de salsa. Vou juntar a salsa ao molho. Isto fazem só mesmo na fase final. E agora vamos fatiar a carne.
Estão a ver? Mesmo no ponto. Agora o golpe da misericórdia. Um molhinho por cima. Um arrozinho de cenoura à parte. Aqui fica a nossa viagem por Vila Real em mais uma Contradição. Obrigado. E este bocadinho de molho que está aqui no fundo, adivinhem para quem vai ser? Para mim.